Nós queremos pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Hoje estamos no último capítulo. Obrigado, Cezinha. Deus abençoe. Carta de Paulo aos Efésios, começando hoje a exposição do capítulo número 6. Nós vamos fazer a leitura dessa primeira perícope. O que é uma perícope, pastor? Perícope são esses textos que ficam de modo geral, divididos, ou têm a sua limitação. Os limites dele aparecem aqui entre esses títulos em negrito. Então, uma perícope é essa ideia, é esse texto, essa porção, que tem uma ideia central, e é isso que nós vamos, com a graça de Deus, expor nessa manhã. Efésios capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos caminhado com a série de exposição na carta de Paulo aos Efésios, e de modo mais específico, há algum tempo atrás, a partir do versículo 21 do capítulo 5, nós temos falado sobre a vida cristã nos relacionamentos. A ideia é que, tendo o apóstolo Paulo dedicado no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios a apontar caminhos de ordem eminentemente doutrinárias e teológicas, ele agora, a partir do capítulo 3, ele vai enfatizar aspectos de ordem eminentemente práticas. A vida cristã e a forma como aquilo que foi definido no capítulo 1, 2 e 3 possa ser vivido na prática nos capítulos 4, 5 e 6. E ele fala sobre viver de um modo digno da vocação a que fomos chamados. Não viver como vivem os gentios, mas viver de acordo com essa vocação, tendo a palavra e a vontade de Deus como eixo da nossa vida. Assim, ele nos convida a deixarmos a velha natureza e nos revestirmos, ou deixarmos ser revestidos pela nova natureza, aquela que o Espírito Santo faz nascer naquele que é alcançado pela graça, é convertido e é regenerado. Ele nos exorta no capítulo 4 a santidade, e no capítulo 5, no começo do capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala sobre o relacionamento mais importante, prioritário, que nós temos na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, um capítulo anterior, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E ele vai desenvolvendo essa ideia, dizendo que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas, tampouco filhos da desobediência, nem filhos da ira. Mas se fomos alcançados pela graça de Deus, somos agora filhos da luz e filhos amados. E ele segue dizendo, no versículo 15, novamente ele traz o conectivo, portanto, ele vai concluindo e construindo o seu raciocínio. No capítulo 5, versículo 15, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Novamente ele traz essa expressão sobre o cuidado que nós precisamos ter da maneira como nós vivemos. Não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo. E ele diz: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus, porque essa é a capacitação que nós precisamos para viver a vida cristã. Nós
temos um status, tem alguma coisa a respeito de nós que não foi feita por nós, mas Deus estabeleceu por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos tornou filhos dele, amados, fomos adotados, escolhidos antes da fundação do mundo. E agora diz, vivam de maneira sábia, de acordo com a vocação que vocês foram chamados, mas não achem que vocês precisam viver, nem que vocês devem viver de acordo com as suas próprias forças. Não, vocês devem viver na força do Espírito Santo. Por isso, permitam-se, deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. No versículo 21, o apóstolo Paulo abre um grande guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva ele vai apresentar todas as orientações, mandamentos e ordenanças e também princípios que devemos considerar nos nossos relacionamentos. E ele coloca esses mandamentos e esses relacionamentos em ordem de prioridade, sendo que o primeiro, de mais importante prioridade, é o nosso relacionamento com Deus. No versículo 21, ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o grande guarda-chuva, e ele passa a falar sobre o relacionamento de esposas e maridos, e fala sobre esposas sejam sujeitas aos seus maridos, e maridos sejam aqueles que vão amar a sua esposa de forma sacrificial. Mas ele havia aberto antes o grande guarda-chuva dizendo, sujeitem-se uns aos outros. E trata-se aqui da liderança que Deus dá para o marido, mas uma liderança em temor ao Senhor, em sujeição ao Senhor e também em serviço à sua esposa. Por isso, a submissão da esposa, no contexto cristão, não é um contexto de opressão, não é um contexto de esmagamento, mas é um contexto de serviço e de exaltar o nome do Senhor. E depois desse relacionamento, ele passa a falar então agora, a partir do versículo 1 do capítulo 6, do segundo grau de prioridade dos nossos relacionamentos, os relacionamentos de pai e filho. A esposa, como bem descrito e citado nessa primeira perícope que fala sobre maridos e esposos dois, quando se unem, quando se casam, eles se unem e se tornam os dois uma só carne. O grau de intimidade, proximidade, inclusive de ordem sexual, é aquele que se estabelece única e exclusivamente de acordo com a palavra de Deus nesse contexto casamento. E nesse relacionamento em que eles vivem ali, a bênção de Deus está, e esse precisa ser um relacionamento de prioridade. Se nós invertermos a ordem dessas prioridades, se o meu relacionamento com a minha esposa estiver acima da prioridade do relacionamento com Deus, eu estarei fracassando e as coisas não darão certo na minha vida, porque estarei fugindo longe daquilo que Deus já prescreveu e nos orientou. Por isso ele coloca relacionamento com Deus, depois relacionamento marido e esposa, em terceiro lugar relacionamento com os filhos, e em quarto e último lugar, a partir do versículo 5, ele vai falar sobre os relacionamentos da ordem de trabalho. Hoje vamos nos ater aos relacionamentos de pais e filhos. E se num certo sentido os princípios apontados no relacionamento de marido e esposa, eles abrangem a todos nós, porque devemos viver nesse relacionamento de sujeição e de mútuo serviço e de amor incondicional uns com os outros, de forma mais direta, talvez para alguns falam, eu não sou casado, eu não tenho marido, não tenho esposa, então talvez não se aplique para mim diretamente, mas os princípios se aplicam. Mas quando falamos sobre filhos e pais, aí se aplica diretamente a todos nós, porque todos nós somos filhos e muitos de nós somos pais. Como filhos, esses mandamentos são diretamente direcionados para a gente. Como pais, os mandamentos são direcionados aos pais, pai e mãe, mas os princípios, de modo geral, são destinados a todos nós, porque há princípios aqui também de liderança que devemos considerar. Eu quero olhar com você nessa manhã para esse tema da vida cristã nos relacionamentos e a orientação para pais e filhos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus traz o seguinte texto, versículo 1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo.
O primeiro mandamento é muito óbvio, direto. Obedeçam seus pais, filhos. Aqui quando a palavra filhos aqui é uma palavra que faz de forma mais direta menção e referência a filhos mais novos, crianças até, mas se aplica a filhos de modo geral também. A obediência aos pais. E tanto que no próximo versículo ele vai expandir isso de não apenas o aspecto da obediência, mas o aspecto da honra, que abarca toda essa gama de interpretações e de sentidos encerrados nesse contexto. Mas fala, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas como toda a ordem que nós recebemos da palavra de Deus, todo imperativo que nós recebemos, há sempre junto com ele um indicativo. Alguma coisa que qualifica e que nos dá a possibilidade de vivermos aquilo que já foi feito por nós. Nós só podemos sujeitar-nos uns aos outros no temor do Senhor por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós. De igual forma, o chamado e a convocação, o mandamento aos filhos é que obedeçam aos seus pais, não de qualquer forma, não nas suas próprias forças, mas na força que o Espírito Santo dá e no Senhor. É o importante qualificador aqui desse texto. O que se trata obedecer no Senhor? Obedecer no Senhor se trata que deve ser obedecido na força que Deus dá e não na nossa própria força. Assim como tudo que nós devemos fazer na nossa vida cristã. E não ache que estou falando sobre atividades de ordem meramente religiosas. Não. Tudo que nós fazemos é espiritual. Os seus relacionamentos, os seus trabalhos, todos eles devem ser vividos no Senhor e na força do Senhor. E sabe por que às vezes a gente se sente sobrecarregado, até aborrecido, e a gente algumas vezes diz, poxa, mas são sempre as mesmas pessoas que trabalham, e a gente chega a essa conclusão, fica triste, mas a gente perde a calibração dessa tristeza um pouco e a gente fica irritado, aborrecido, porque a gente não está fazendo no Senhor, a gente está fazendo na nossa própria força. E o convite da palavra de Deus, o amoroso convite de Deus é: viva no Senhor, filhos, obedeçam na força que Deus dá. Se você acha que você não consegue obedecer os seus pais, renda-se, humilhe-se na presença do Senhor e fala: Deus, é tão difícil obedecer aos meus pais, mas que bom, eu estou lembrando que eu sou crente, que eu tenho o Espírito Santo que age na minha vida e que me capacita a viver essa obediência, para que ela não seja uma obediência apenas da boca para fora, do exterior, mas seja do meu coração. O Evangelho é sempre a respeito do nosso coração, muito mais do que daquilo que nós fazemos exteriormente. E o segundo significado, segunda linha de significado desse texto no Senhor, desse termo no Senhor, é que a obediência aos pais deve ser feita independente da presença dos pais. Porque às vezes a nossa obediência é por medo, não é nem por temor, por respeito, é por medo da punição ou por medo de perder um benefício. Mas a palavra de Deus diz que a sua obediência seja no Senhor, independente da presença dos seus pais. Lembro-me de uma história de um casal de missionários que foram nossos mentores espirituais no nosso seminário, Philip e Jan. Missionários ingleses serviram aqui no Brasil durante muitos anos. O filho dele, hoje, atualmente, também é missionário, apoiado pela Igreja Presbiteriana do Recreio, Luke, o nome dele. E eles deram orientação para o Luke e falaram: Luke, você quer namorar, você pode namorar, mas vocês não podem ficar sozinhos em um ambiente. Não podem ficar sozinhos dentro de casa. Sempre tem que ter alguém com vocês, até que vocês casem, e aí vocês têm o tempo de vocês. E certa vez, então, Philip e Jan estavam chegando em casa, e quando eles chegam na porta de casa, está o Luke e a namorada dele sentados na calçada, e a pergunta natural deles ali foi: o que vocês estão fazendo aqui na frente? Por que vocês não entraram? Porque haviam esquecido da orientação deles. E o Luke, pela graça de Deus, crente no Senhor Jesus, falou: pai, o Senhor falou que a gente não poderia estar junto, sozinho dentro de casa. Por isso a gente está aqui do lado de fora. E aí a gente vê a graça de Deus. O Senhor
cuida dos nossos filhos. E no Senhor eles podem, e com a graça de Deus, hão de obedecer, independente de estarem na presença dos pais. Obedecer na força do Senhor significa obedecer também, ainda que não se compreenda plenamente os motivos das ordens. É verdade que não há pecado algum em perguntar, tentar entender por que de uma ordem, de um mandamento, assim também com Deus. Deus não fica chateado, fala, Deus, eu queria entender isso. Mas há situações, há ensinamentos, há contextos em que nós vamos bater num teto de compreensão e de maturidade que a gente não vai dar conta. Isso significa dizer, pai e mãe, eu não entendo, mas eu compreendo que Deus os colocou com a missão de cuidar de mim, e eu descanso, e eu vou obedecer, ainda que eu não compreenda. Obedecer aos pais no Senhor significa também dizer que a obediência deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Quiséramos nós que todos os nossos adolescentes e jovens, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que vão ouvir essa mensagem, tivessem pais crentes, piedosos, que servem ao Senhor, que procuram buscar a vontade do Senhor. Mas há situações que, se os pais não conhecem a Cristo, ou se conhecem a Cristo, e se alguma área da vida deles está ali descalibrada, longe da vontade de Deus, se eles derem uma ordem que vai contra a vontade de Deus, nesse caso, e somente nesse caso, não somente somos autorizados, mas encorajados a, com temor e tremor diante de Deus, sabedoria para que não envergonhe seus pais, você não obedeça aos seus pais, mas obedeçam a Deus, visto que o relacionamento prioritário é fazer a vontade de Deus. Não se trata de rebelar-se contra os pais e dizer, eu não vou fazer porque Deus não quer, não. É com tristeza que a gente desobedece nesses casos, mas a obediência no Senhor significa dizer que a prioridade da minha vida não são os meus pais, mas é a vontade de Deus. Se um pai fala para um filho para que ele minta, para que ele roube ou faça qualquer outra coisa que vai fazer aquele filho pecar contra Deus, ele deve desobedecer aos pais nesse caso, com temor. Isso significa dizer que é possível que aquele filho venha a ser punido por isso. Aguenta firme, Deus te dará graça para que você permaneça firme fazendo a vontade dele. E esse princípio se aplica não apenas aos pais, mas ao trabalho e a todos os outros relacionamentos que nós vivemos. Se em alguma medida tivermos que ser colocados diante de uma situação que você precisa fazer alguma coisa que desagrada a Deus, porque um chefe, alguém que tem autoridade sobre você, deu uma ordem que vai fazer você pecar, que Deus te dê graça para que você seja firme. Sofrerá as consequências? Sofrerá, talvez uma punição, uma perseguição, mas Deus há de te dar graça. E em último lugar, a obediência no Senhor significa dizer que a obediência é um testemunho da lei de Deus. Porque é o que está prescrito na lei de Deus, é o que Deus nos dá de mandamentos. Quando um filho obedece ao seu pai, ele está dizendo, eu obedeço, e talvez os amigos dele na escola, na vizinhança, vão falar, mas seu pai não está vigiando, não está olhando. Eu falo, não obedeço, não é por causa dos meus pais em primeiro lugar, mas é por causa de Deus, e pelo amor que eu tenho por Jesus. É uma forma de testemunharmos com a nossa obediência. Não fosse assim, os desobedientes aos pais não teriam sido citados ali quando Paulo fala sobre aqueles que se afastaram da vontade de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 28. Ele diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E então ele abre uma longa e extensa lista dizendo, eles são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdias, engano, malícia, difamadores, caluniadores, amigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e desobedientes aos pais. O apóstolo Paulo nivela a desobediência aos pais com todas essas coisas quando coloca na mesma lista.
insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E também escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, ele diz, no versículo 1, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Nem sempre nós vamos conseguir entender, como filhos, as ordens dos nossos pais. Mas sendo eles crentes, caminhando de acordo com a vontade de Deus, confiem, descansem, que Deus está cuidando de você através da ordem dos seus pais. A missão que foi entregue para os pais é cuidar de vocês, é fazer com que vocês conheçam o Senhor, sim, que vocês possam ter sucesso na área profissional, nos relacionamentos, na área financeira, mas a principal missão dos seus pais é fazer com que vocês sejam crentes, evangelizar, e cada ordem que Ele dá precisa e quer apontar para isso. Nem sempre vai ser fácil obedecer, mas obedeça com a força que o Senhor dá, obedeça no Senhor. Filhos, diz Colossenses capítulo 3, versículo 20, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor, e é assim que também ele qualifica ali em Efésios, pois isto é justo. Essa é a justiça de Deus, essa é a forma como o próprio Deus, não foram seus pais que inventaram isso, mas o próprio Deus é quem projetou para que a gente funcionasse nas nossas famílias desta maneira. Isso é agradável ao Senhor, isso é justo, isso é equilibrado, isso é o bom, isso é o que vai fazer a nossa igreja, a nossa sociedade se aprumar. Filhos obedientes, que consideram aquilo que os seus pais falam, que recebem as ordens, os mandamentos dos seus pais e obedecem no Senhor. A palavra de Deus segue dizendo no versículo número 2, ele diz, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. Aqui o apóstolo Paulo está citando ali o quinto mandamento, colocado no decálogo, nos 10 mandamentos, registrado ali em Êxodo capítulo 20, ele traz de novo um texto do Antigo Testamento, dizendo, olha, a lei do Senhor é boa, e ela continua vigente, ela é para ser obedecida no Senhor, na força do Espírito, e ele diz, honre o seu pai e a sua mãe. A mesma coisa que foi colocado ali nos 10 mandamentos. Honre seu pai e sua mãe. E se a obediência tem um aspecto mais de receber, um aspecto mais passivo e reagir àquela ordem, a obediência tem a ver com alguém que manda, alguém que recebe e, por conta da ordem que ele recebeu, ele passa a fazer alguma coisa, tem um aspecto mais passivo. Quando ele fala sobre honre o seu pai e a sua mãe, o aspecto é mais ativo. É uma iniciativa que deve partir dos filhos. E aqui, quando nós lemos honre a seu pai e a sua mãe, conectado com para que tudo corra bem com você, nós lembramos da lei do Senhor que nos diz, lá em Levítico, capítulo 20, versículo 9, os princípios ainda se aplicam. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Sim, Jesus já expandiu esse sentido. Quando veio, ele veio como a lei perfeita de Deus, ele falou, olha, os filhos que ainda amaldiçoam os pais, que não honram os pais ainda, nos dias de hoje, sofrem as consequências dessa morte. Por outro lado, aqueles que têm honrado, têm obedecido seus pais, tudo lhe ocorrerá bem, e ele terá vida longa sobre a terra, é o que diz a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 30, versículo 17, diz, quem zomba do pai e da mãe, quem não honra, e quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Significa dizer, se eu não honro meu pai e a minha mãe, a minha visão estará deturpada a respeito da vida e a respeito dos meus caminhos. É o que o livro de Provérbios diz, corvos comerão os olhos
deles. Naturalmente, isso não é um sentido literal, mas significa dizer, a gente não vai ter sabedoria para saber por onde andar e como tomar as nossas decisões, porque não temos honrado, não temos considerado o valor daqueles que foram colocados com a missão de cuidar e de orientar os seus filhos. O que significa exatamente então honrar? Honrar é respeitar, valorizar, considerar importante. A honra aos pais aponta para a honra a Deus, porque quem deu a missão e a responsabilidade para os pais de cuidar dos filhos não foram os próprios pais, mas foi Deus. Quando nós honramos aos nossos pais, nós respeitamos, nós consideramos, nós escutamos com atenção as suas ordens e as suas orientações. Antes de tomar decisões, nós procuramos nos aconselhar com os nossos pais. Isso é uma forma de honrar. Se por outro lado, meu pai e minha mãe dão uma ordem para mim, e eu escuto, mas eu dou aquela debochada virada de olhos, eu estou envergonhando e não honrando os meus pais. Mas quando eu escuto, e eu acolho, e eu considero, assim eu estou honrando os meus pais. Mas talvez seja a história e o contexto de alguns aqui, de que a sua trajetória de vida, de relacionamentos de pais e filhos, tenha sido dolorosa, ou ainda é. Os seus pais talvez não sejam aqueles que foram exemplos, que são exemplos de quem cuidou bem dos filhos. Alguém que demonstrou amor, que mostrou o caminho da salvação, alguém que ensinou o que era certo, o que era errado, e talvez você tenha vindo de um contexto de sofrimento. Talvez você até queria obedecer aos seus pais, praticar esse versículo de honrar pai e mãe, mas você sequer o conheceu, não sabe nem o nome dele. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus, Ele quer trazer redenção para o seu coração, para a sua mente, para as suas emoções e para a sua história, se você não conheceu seus pais. Mas Deus quer curar e sarar você e falar, eu estou cuidando de você. Mas seus pais estão vivos, e talvez você não tenha essa história feliz. A palavra de Deus continua dizendo, honre os seus pais, não por causa deles em primeiro lugar, mas por causa da palavra de Deus. Talvez eles tenham tratado você mal, mas o grande princípio da vida cristã é o mal que fazem para a gente, nós não pagamos com o mal, mas o mal nós pagamos com o bem, honrando, considerando e cuidando dos nossos pais na velhice. Talvez por ignorância, por ainda estarem mortos espiritualmente. E quem sabe, o Senhor não preservou a sua vida, não se revelou para você, mostrou o Evangelho, você conheceu um Salvador, um amor que mostra que você é um filho tão amado, incondicionalmente amado, que não só chega até o seu coração, enche o seu coração e faz transbordar para alcançar aquele que talvez não tenha cumprido a missão dele como pai. Não é fácil, é para ser feito no Senhor, na força do Espírito Santo. E talvez esse seja um tema que a gente nem quer falar a respeito, mas o Senhor está dizendo, eu cuido de você. Ele não esqueceu de você. Quem sabe até tem gente aqui que tenha sido abusado na infância, sofrido violência. Nosso Deus é bom e Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Ele nos dá graça de nos dar uma ordem e falar, meu filho, minha filha, eu vou com você. É possível obedecer, honrar o seu pai e a sua mãe. Malaquias capítulo 4, versículo 6, falando sobre os tempos da revelação de Jesus, da chegada de Jesus, desse tempo em que o Espírito Santo ele é espalhado, ele é distribuído, e cada crente tem o Espírito Santo de Deus. Ele diz que Deus converterá o coração dos pais
aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha sobre a terra e fira a terra. Eu creio num Deus que restaura relacionamentos, redime histórias, cura feridas, faz novas todas as coisas. Talvez você tenha pais vivos que cuidem de você, mas você não tem honrado a Ele, não tem obedecido. E hoje é tempo da gente se humilhar diante de Deus, diante dos nossos pais, e falar: Senhor, tem misericórdia, eu não quero continuar vivendo assim. Eu sei que tem pais e mães que têm orado, têm sofrido muito pelos seus filhos. Fica firme, Deus vai te dar graça para vocês. Quando a palavra de Deus fala que tudo ocorrerá bem, tudo correrá bem para você e você terá uma longa vida sobre a terra, Ele está dizendo que as nossas decisões, os nossos caminhos vão ser dirigidos por Deus. E naturalmente isso não significa dizer que esse mandamento é uma palavra mágica que diz: se você honrar pai e mãe, você vai morrer velhinho. Não. Isso é um princípio que diz: você vai estar protegido, você vai tomar as melhores decisões na sua vida com relação a relacionamentos, com relação ao cuidado com você mesmo, ao cuidado com seus recursos. E a consequência natural será que você vai viver muitos anos. Mas isso não significa dizer que alguém que não tenha honrado pai e mãe não possa morrer jovem. E como diz o apóstolo Paulo, é muito mais feliz estar com Cristo, estar na presença dele. Que a palavra de Deus está dizendo: honrando pai e mãe, estaremos no caminho da vontade de Deus, de tomar as melhores decisões para a glória do nosso Deus. O texto segue no versículo 4, finalizando essa perícope. Ele diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Orientações de Deus para os nossos relacionamentos na vida cristã, vida de pais e filhos. E o apóstolo Paulo, ele vem mantendo o padrão dele. Ele fala sobre as esposas, depois ele fala sobre os maridos, sobre o amor sacrificial e o peso que ele dá para os maridos. E aqui ele fala: e vocês, pais. Depois de falar sobre os filhos, ele fala então sobre a outra parte do relacionamento. E aqui, a palavra de Deus, quando fala pais, ela está falando de forma mais clara, o termo é pais, homens e não mães. Mas naturalmente esse termo se aplica a pais e mães, mas há um peso um pouco maior para os homens nesse texto. Quando ele diz: vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu confesso que quando eu estava preparando essa mensagem, meditando nesse texto, eu me encontrei numa encruzilhada, porque eu falei: como não irritar os meus filhos e ao mesmo tempo discipliná-los? Senhor, parece que a sua palavra está se contradizendo. E a gente tem duas possibilidades aqui: ou a Bíblia está errada, está se contradizendo, ou a segunda possibilidade é: eu estou interpretando errado, e a gente não tem a menor dúvida de que a interpretação de que se a gente disciplinar, a gente vai irritar, está errada. A Bíblia está certa. O que a Bíblia está dizendo para os pais é: não irritem os seus filhos, ou não façam com que eles sejam pessoas de tal ordem melindrosas, de tal ordem sensíveis, que sejam incapazes de receber uma correção, um ensino, uma disciplina, e tudo ele se irrite. Por isso ele diz: não provoquem os seus filhos à ira, porque a ira em si, ela não é necessariamente pecado. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, ela diz: fiquem irados, mas não pequem. A disciplina, a correção, sempre trará algum grau de desconforto. Não é da nossa natureza sermos corrigidos.
da nossa natureza, por conta da nossa herança de pecado, que veio de Adão, nós temos a tendência natural a dizermos: eu sou o dono, eu sou o Senhor, eu tenho autonomia na minha vida, eu é quem faço a lei da minha vida e ninguém manda em mim. Essa é a minha e a sua natureza como pecadores. Por isso, toda disciplina, correção, ela vai encontrar resistências. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é: pais, ensinem, cuidem, criem os seus filhos de forma que eles tenham, pela graça de Deus, na força do Espírito Santo, fibra, maturidade emocional e espiritual, para que possam receber uma ordem, exortação, proibição, para que eles sejam aquelas pessoas que vão ser alertadas de alguma coisa que eles estão fazendo de errado, e apesar do leve desconforto que eles vão sentir, eles não se espiem, não se melindrem, e não fiquem aborrecidos com os pais e com o mundo inteiro, dizendo: ninguém me entende, ninguém quer saber de mim, ninguém cuida de mim, mas que ele tenha o mínimo de maturidade para receber esses ensinamentos. Isso se aplica a todos nós como filhos. A palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz: a tolice, e a tolice, toda vez que aparece em Provérbios, ela está em contraposição à sabedoria. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A tolice é natural de todos nós. Nós não nascemos sábios, nós nascemos sem conhecer o certo. E por causa da nossa herança adâmica de pecado, que já nasce com a gente, a nossa tendência natural é ser tolos e não sábios. A tolice está naturalmente ligada ao coração da criança. E a nós, pais, compete a responsabilidade de, no Senhor, no temor do Senhor, ensinar os nossos filhos e não os provocar a ira. Não os provocar a ira e seguir criando na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim, há aqui um sentido de corrigir o seu erro, mas há aqui também o sentido de mostrar para os seus filhos o caminho onde eles devem andar. A NVI, Nova Versão Internacional, outra tradução, ela traduz essa parte como: tratem de criá-los na instrução e no conselho do Senhor. Conseguem perceber como a Nova Almeida Atualizada, quando ela fala tratem de criá-los na disciplina, parece que ele está dizendo: olha, diga não ao erro dele. E está certo. Mas não é apenas esse aspecto de dizer não ao erro. Há o aspecto também de dizer sim às coisas que devem ser feitas. Apontar o caminho, inspirar, dar o exemplo e mostrar para o seu filho como deve ser a vida diante da vontade de Deus. Essa é a responsabilidade dos pais. Criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. Mas como fazer isso? Se não conhecendo antes o conselho do Senhor para as nossas vidas. Como ensinar alguma coisa que eu mesmo não conheço? Como ensinar alguma coisa que eu às vezes conheço, falo, ensino, mas não vivo? E aqui há o chamamento da palavra de Deus para que a gente possa, com a graça de Deus, ensinar e testemunhar e viver. Como falar para os meus filhos para lerem a Bíblia se eu mesmo não leio? Como falar para os meus filhos: vamos para a igreja, se eu não venho? Como falar para os meus filhos: seja mais humilde, peça perdão quando você errar, se ele nunca me viu pedindo perdão? É necessário apontar o caminho com a graça de Deus. E os filhos vão olhar e vão ouvir aquilo que nós ensinamos, mas eles serão arrastados pelo nosso exemplo. É o que vai fazer diferença na vida deles. Tratem de não provocá-los a ira, de não serem duros demais, apontando somente o erro, criticando sempre, duvidando em absoluto da sua capacidade, da possibilidade dele acertar.
Que Deus tenha misericórdia de não sermos duros demais. E por outro lado, Deus nos dê graça para não sermos frouxos demais e achar que tudo é assim mesmo. É jovem, adolescente, é assim mesmo. Não, que Deus nos dê graça, com a força que o Espírito Santo nos dá, a sabedoria de Deus, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Esse é o termo mais importante. No caminho do Senhor. Naquilo que é o elemento mais importante das nossas vidas, o relacionamento prioritário na nossa caminhada. E aqui eu quero fazer um apelo aos pais e também aos filhos. A coisa mais importante da vida dos nossos filhos não é a carreira profissional dele. A coisa mais importante da vida dos nossos filhos não é com quem ele vai se casar. A coisa mais importante da vida dos nossos filhos não é se ele vai ter muito ou pouco dinheiro, uma casa grande ou pequena, morar num lugar mais rico ou mais humilde. A coisa mais importante da vida dos nossos filhos é o relacionamento dele com o Senhor Jesus. Se os seus filhos não são crentes ainda, eles até vêm na igreja, é preciso evangelizar os seus filhos, falar de Jesus para eles, falar da salvação, insistir e continuar orando. Quantas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos e perguntamos, já fez a lição de casa, o dever de casa, a tarefa? E quantas vezes nós falamos, já fez sua devocional hoje? Já leu a Bíblia? Quantas vezes os nossos filhos já nos viram lendo a Bíblia e se constrangeram dizendo, caramba, lembrei, eu preciso ler também. Quantas vezes nossos filhos já nos viram orando e buscando a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, pedindo Deus me dá graça para reagir da forma correta. E com temor e tremor eu peço que essa não seja uma palavra moralista que traga peso de tristeza para a perdição, mas que traga peso de arrependimento para nós nos quebrantarmos diante do nosso Deus e falar, Deus, tem misericórdia da nossa vida. O Senhor me deu uma missão de criar esses filhos, de ensiná-los no caminho do Senhor. E se em alguma medida eu tenho falhado, e em alguma medida todos nós, imperfeitos que somos, temos falhado, e precisamos da graça de Deus para nos arrependermos e falar, Senhor, tem misericórdia, porque eu priorizei tantas outras coisas. Eu encho o meu tempo, o tempo dos meus filhos, com tantas atividades, e eu ofereço para o Senhor aquilo que é o restinho, aquilo que sobra. Senhor, dá-me graça, redime esse relacionamento também, traz redenção. E se eu precisar pedir perdão para os meus filhos, que o Senhor nos dê graça, para a gente falar, meu filho, minha filha, eu tenho errado com vocês, mas eu quero fazer diferente. Meus filhos, eu tenho tido preguiça de orar com vocês, de ler a palavra com vocês, de buscar o Senhor junto, de trazer a solução de acordo com a palavra de Deus para as demandas e dilemas da nossa vida. Mas é tempo de graça, de misericórdia e de renovo para cada um de nós. É tempo de recomeço nos nossos relacionamentos, porque somos filhos amados. E há um Deus que olha para a gente e fala, meus filhos, eu não desisti. Tem como recuperar, tem como fazer novo aquele que nos visita e faz novas todas as coisas. Eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e orar por você mesmo, pelos seus pais, se você ainda os tem, pelos seus filhos, se você já os tem, por pessoas que talvez estejam enfrentando lutas e têm filhos longe do Senhor. É tempo de interceder por eles também. Senhor amado, obrigado, Pai, por essa manhã, pela palavra do Senhor viva, eficaz e prática para o nosso dia a dia. Deus, como orei no começo e volto a orar agora, Senhor, eu mal consigo comunicar aos ouvidos. Ao coração, é o Teu Santo Espírito quem faz
E eu peço ao Senhor que o Senhor nos visite, cada um dos filhos, Pai. Aqueles que já conhecem o Senhor, Espírito Santo de Deus, aqueles que não conhecem, traz conversão para eles, Pai. Salva, alcança os nossos filhos, Pai. Senhor, a coisa mais importante é o destino eterno deles, Pai. E o Senhor nos deu essa missão, Pai, de pregar o Evangelho para os nossos filhos, de criá-los na instrução e no conselho, na disciplina do Senhor. Deus amado, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós se temos falhado como pais e temos priorizado outras coisas, Pai, na nossa vida, na responsabilidade da missão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, encoraja-nos a continuar orando, a continuar crendo, a continuar testemunhando para os nossos filhos, dando exemplo. Senhor, se há alguma coisa que nós precisamos procurar o nosso filho hoje, pedir perdão, Senhor, ajuda-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, que não seja um coração orgulhoso, antes humilde na Tua presença, suscetível à direção do Teu Espírito Santo. Aos filhos, Pai, eu peço que o Senhor nos dê graça de honrarmos o nosso Pai, sejam eles adultos, jovens, sejam eles idosos, Pai, tenham eles sido bons pais, ou pais que talvez não foram o melhor exemplo e modelo, mas ajuda-nos a obedecer o Senhor e honrá-los, valorizá-los, considerá-los, Pai, e não desprezá-los, Senhor. Queremos viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a direção do Teu Espírito Santo, a força do Senhor nas nossas vidas. E que nossos relacionamentos sejam encharcados pelo amor e pela presença do Senhor. Que haja redenção, que haja remissão, que haja renovo, Pai, nos nossos relacionamentos, para que em todos eles o nome do Senhor seja glorificado. Oramos assim, com gratidão, temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.